Olá, meu povo querido, seguidores queridos, fiéis aí do nosso canal Ciência da Emoção. Eu ainda estou aqui em Fortaleza, passando o final de semana aqui entre uma formação e outra e aproveitando o tempo para ser útil para todo mundo. Eu gosto muito de ir acompanhando e respondendo as pessoas aí do canal e a partir dessa massa crítica ir gerando novos vídeos, novas questões e tal. E eu estava analisando o perfil de uma coach minha, em que ela me dizia assim: professor Júlio, eu gostaria de ser como eu era lá nos meus 20 anos. E é a partir daí que eu quero gravar esse vídeo sobre esse importante elemento do processo de coaching. O ser humano, ele é uma espécie de máquina de contraste. Como assim, professor? Bem simples. Você não tem nada no seu cérebro, você não tem referência nenhuma, de repente você passa a ter uma referência. Essa referência, ela vai ser contrastada com todas as suas experiências depois disso e lhe servirá como base a partir daí para suas tomadas de decisão. Isso nos é extremamente útil lá no nosso período histórico, lá há muito tempo atrás, quando nós vivíamos lá nas cavernas. Então o sujeito saiu para procurar comida, por exemplo. E ele foi pelo caminho da direita. E ele passou o dia inteiro no caminho da direita buscando comida e não achou nada. Voltou para casa, dormiu com fome. Essa experiência vai condicionar esse indivíduo no dia seguinte. No dia seguinte, quando ele levantar, o cérebro dele vai dizer assim, ó: olha, do lado direito nós não achamos nada, então nós temos que ir para o lado esquerdo. E ele pensa, muitas vezes, que essa tomada de decisão foi ele que teve, foi racional, foi objetivo. Não foi, ele foi com base numa experiência que esse indivíduo teve. Então ele foi para a esquerda e achou comida nesse dia. Olha, no terceiro dia, quando ele levantar de novo, for procurar comida de novo, o cérebro dele não vai pensar mais. Vai condicionar ele a ir para a esquerda. Claro que do ponto de vista de sobrevivência, sem sombra de dúvida nenhuma, isso é absolutamente importante. Porém, contudo, entretanto, quando se trata de um processo de mudança, um processo em que o indivíduo quer dar uma guinada para outro rumo da sua vida, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. E muitas vezes o nosso coach, que é a pessoa que faz o processo de coaching, não consegue atingir suas metas, não consegue desenrolar aquele novelo de lã que está ali a vida dele, e muitas vezes a gente tende a culpá-lo por isso. Por que eu não posso culpá-lo por isso? Sem entender a sua vida pregressa, sem entender as suas experiências anteriores. Porque essas experiências, dependendo de como elas foram, elas serão condicionantes para a tomada de decisão desse indivíduo no momento em que você está aí fazendo, por exemplo, um processo de coaching, ou você que não está fazendo coaching, mas, por exemplo, quer fazer uma mudança na sua vida. Então é importantíssimo que a gente veja quais são essas referências que o indivíduo tem, porque elas estão condicionando diretamente a sua tomada de decisão. Por isso, eu quero lhe dar aqui uma ou duas dicas sobre esse processo de referenciação, né, que o nosso cérebro usa, para que você possa ter também uma melhora na sua tomada de decisão, na sua percepção. No coaching, nós chamamos esse processo de contraste. E o contraste pode ser positivo e negativo, pode ser atual ou passado. Então vamos entender cada um deles. O que é um contraste positivo? O contraste positivo é quando você começa a se comparar com as pessoas que estão à sua volta e percebe que existem pessoas em condições muito piores do que a sua. Esse contraste é chamado contraste positivo. Então, quando eu olho para aquela pessoa e vejo que a situação dela é pior, eu penso comigo mesmo: opa, não estou tão lascado assim, a coisa não está tão feia para o meu lado, né? O contraste negativo é um risco muito grande que se tem, que se corre, né, quando a gente faz esse tipo de situação, que é o processo de contraste. Por quê? Porque da mesma forma que você se comparou a alguém que está pior do que você e concluiu que você está muito bem em relação a ele, você também pode correr o risco de olhar para o outro lado e ver um cara andando de Ferrari, né, por melhor que você esteja, o cara está andando de Ferrari e você diz: puxa, que droga de vida que eu tenho. E na verdade, essa vida pode ser a melhor vida que você pode ter naquele momento, né? E é isso que nós chamamos de contraste negativo. Então o processo de contraste, ele não tem que ser
Não deve ser, né? Nem positivo nem negativo. Por que não, professor? Porque a gente não tem que se comparar com outras pessoas. As outras pessoas, elas nos ajudam a ter um parâmetro importante sobre o que é possível enquanto ser humano atingir. Eu, por exemplo, admiro Madre Teresa de Calcutá, eu acho ela fantástica. Mas se eu começar a fazer comparação com o que ela fez e aquilo que eu faço, eu vou ficar em maus lençóis. Eu gosto de admirar e Usain Bolt, o corredor lá dos 100 metros. Mas se eu tentar fazer o que esse cara faz, eu vou estar sempre em contraste negativo com ele. Isso é muito ruim. Por isso o contraste, o ideal não é que o contraste seja com outras pessoas. Professor, mas e daí? Como é que eu faço? É simples. O contraste tem que ser feito com você mesmo. Então, quais são as minhas potencialidades, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, onde é que eu posso chegar, né? Esse contraste é o contraste correto. Mas aí nós incorremos num outro detalhe que a gente tem que prestar bastante atenção também. Então o cara já alinhou, o contraste dele já não é mais com o outro, o contraste dele já é com ele mesmo. Pode ocorrer dessa pessoa fazer um contraste, que é o que essa coach minha fez, que é de fazer um contraste com o seu passado. Isso também não é muito legal. Ele é uma espécie de contraste negativo também. Por quê? Porque aos 20 anos de idade, eu tinha condições físicas e habilidades e potencialidades que hoje aos 40 eu não tenho. Eu, quando servi o exército lá, com 18, 19 anos, eu fazia mais de 100 barras. 100 barras. Por mais que o meu condicionamento físico hoje seja muito legal e seja, eu diria assim, que até ideal para a fase da vida que eu estou agora, hoje eu faço 30, 40, eu não consigo chegar nem perto do que eu tinha aos 18 anos, mesmo que eu queira. Por isso, fazer esse contraste que a minha coach fez também está equivocado, também está errado. Porque eu não tenho mais a mesma condição que eu tinha lá atrás. A minha elasticidade não é mais a mesma, minha condição física não é mais a mesma, a minha vontade, meu tesão de fazer aquilo também não é mais o mesmo. Lá eu queria competir, hoje eu não quero mais competir. Então, quando a gente faz esse contraste, a gente tem que fazer uma profunda reflexão sobre o nosso estado atual, sobre quem eu sou agora, sobre como eu estou agora. E a partir daí definir aonde é que eu quero e aonde é que eu posso efetivamente chegar. E aí o contraste ele faz algum sentido. Então, quando eu, Júlio César, hoje sei que a minha capacidade é de fazer 40 barras ou de fazer, sei lá, 100 abdominais, se a condição fosse física, né? E eu fiz as 40 ou eu fiz os 100 abdominais, o meu contraste vai me dizer, a minha potencialidade era essa e eu atingi. Show de bola, louco de feliz, segue a vida. Ah, eu posso fazer 40, mas eu já estava com uma preguiça desgraçada e só fiz 30. Meu contraste, ele se apresenta aqui como um contraste real, verdadeiro, em que eu sei o quanto eu posso, mas eu não atingi aquilo. Então, no meu processo de coaching ou teu processo de vida, enfim, eu vou começar a pensar, puxa, o que eu posso fazer para poder atingir a minha potencialidade? Todos nós temos 24 horas. Para todo mundo é assim. Para o Einstein era assim, para Mozart era assim, para Michelangelo era assim. É 24 horas, ponto. A questão é, o que eu posso fazer dentro dessas 24 horas, hoje? Aí o seu contraste tá show de bola. Fiz, show de bola, comemore, fique grato, corra atrás e faça acontecer. Não fiz, tenho que pensar o que eu preciso fazer para chegar lá, tá bom? Então tome muito cuidado com quem você se compara, inclusive com você mesmo, e em que momento você faz essa comparação. Feito o contraste da maneira correta, do jeito certo, é só seguir a vida, planejar o seu processo, planejar suas metas e ser feliz. Tá certo? Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.